Eu terminei minha amizade com a minha amiga. Eu vou explicar essa história bem direito. Vamos começar com o início dessa história. Antes, eu estava numa sala, eu não consegui me comunicar com ninguém. Pra quem não sabe, eu sou tímida e eu tenho vergonha de falar com os outros. Mas eu não consigo mudar isso. Então, eu fico quieta no meu canto. Mas algumas vezes eu escutava de uma garota que ela falava: "Ai, eu amo doutoragem", e falava sempre com doutoragem. E pra quem não sabe, eu gosto muito de ver uma doutoragem. Então eu pensei, que ótimo. Se eu tentar falar com ela, será que dá certo? Então, esperamos uns dias. Chegou o dia da festinha de carnaval na minha sala. Quer dizer, na escola toda, né? Então, eu fui vestida de Nezuko, já que era a única fantasia que eu tinha. E também poderia vir de fantasia ou só com uma roupa de casa mesmo. Não também de casa, mas também de sair, né? Uma roupa confortável, mas que também não seja muito curta. Voltando nisso, ela estava lá, conversando com algumas amigas dela. Então, uma parte que eu estava brincando com as outras pessoas da minha sala, enquanto a música tocava, que já que a professora deixou nós escolhermos as músicas que a gente queria. Então a gente só foi brincando, já que não havia mais nada para fazer. Então a gente só continuou brincando. Até que eu decidi falar com ela. Eu cheguei nela e perguntei: "Você gosta de uma doutoragem?" Ela respondeu que sim e me perguntou: "Como você sabe disso?" E eu só e depois disso eu disse: "Ai, é que eu escuto muito você falando sobre isso." Depois disso eu saí. Na hora que estávamos escolhendo uma música, ela amava Vocaloides, ao ponto de querer, estava pedindo muito para poder colocar a música da Miko. Então, eu falei um pouco mais, eu não me lembro ao certo o que eu disse, mas eu peguei algumas coisas que estavam dentro da minha mochila e, pelo que entendi, ela reconheceu os personagens, como tinha Vocaloides, FNAF, Mundo Torágio, Turma da Batatinha e muito mais. Então, depois desse dia, a gente começou a se falar bastante e virarmos amigas. Mas de um tempo, ela começou a ficar meio chata. Quando eu digo que ela é muito chata, ao ponto de fazer perguntas bestas, muito idiotas, ao ponto de não saber o que seria DNA e não saber sobre coisas que estão na moda hoje em dia. Ela faz muitas perguntas bestas e ela também... A apostila dela está claramente em branco. Ela não faz quase nada. Ela só ignora os trabalhos e prefere desenhar. Eu sei que desenhar seria bom, mas a gente precisa também ter um tempo para poder fazer as tarefas. Mas mesmo assim, ela não faz. Mas eu sempre ignorei isso. Eu achei que estaria normal. Algumas pessoas... Só que também ela toda hora ficava me abraçando. E pra quem não sabe, eu não gosto de abraçar as pessoas. Não gosto mesmo. Então ela ficava sempre me abraçando ou falando: mas todo mundo gosta de abraços, é carinhoso. E aí eu sempre pensava o que fazer, já que ela sempre queria que eu ficasse abraçando ela toda hora, falando toda hora isso e aquilo, isso. Isso me enchia o saco. Uma vez, na verdade, um dia, eu voltei por 2 dias. E aí, quando eu voltei na semana seguinte, ela tinha me mandado uma carta. Estava falando que estava com saudades e que queria que eu voltasse. E falando que que nunca esqueceria ela. Quer dizer, eu, né? Desculpa meus erros de português. É que eu não planejei tudo o que eu ia falar, mas enfim. Eu meio que, ultimamente, eu fiquei muito desconfortável em toda hora que ela me abraçasse. Eu tenho uma amiga que a gente é amizade já tem 3 anos já, que no momento que estávamos conversando, ela me abraçou do nada. A gente vai chamar ela de Fulana.
Então, a fulana me abraçou do nada e eu não entendi nada. E com isso, a minha amiga, que ela não entendeu o que aconteceu e falou: Uai, mas a Bia, que no caso, para quem não sabe, meu nome é Bianca, a minha amiga disse: Uai, mas a Bia, ela nunca gosta de abraços, que estranho, ela deve ter mandado, certo? Bom, depois disso, eu percebi que meus amigos começaram a se afastar um pouco. Eu não sabia se era eu se estava me afastando ou se era eles. Eu meio que me senti desconfortável. Eu queria estar perto dos meus amigos, mas não sabia como. Eu fui separada da turma deles, afinal a turma deles são mais velhos, são mais altos e são mais bagunceiros e agitados. Então o diretor me colocou em uma turma mais calma, mas mesmo assim não era tão calma. Mesmo eu sentindo-me desconfortável com ela, eu senti desconfortável com a turma onde eu estava. Eu não conseguia fazer amigos, então era muito complicado. Então, meio que eu não estava mais aguentando aquilo. Ainda mais ela chamava todo mundo de burro, sendo que ela era mais burra que todo mundo. Então, eu meio que não gostava dos apelidos que ela dava para algumas certas pessoas. Bom, a gente tem um exemplo uma vez, quer dizer, na segunda-feira, dia 16, é que eu fui olhar aqui, mas aí eu tinha errado, então ignore meus erros de português. No dia 16, ela estava procurando um apelido para me dar. Ela começou a falar de personagens. Pra mim isso estava normal, mas eu estava ignorando ela, estava falando não, 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 e estava ignorando ela. Até que ela começou a falar de apelido de animal. No caso, o nome do animal mesmo. Até que ela chegou no cachorro. O que eu entendi foi: ela tá me chamando de cachorro, essa garota? Então, tipo, e ela também naquele mesmo dia, pelo que eu lembre, ela chamou uma outra garota que tem cabelo crespo, de cabelo de bombril, cara. Ela também, ela gosta de um personagem que no caso é o Lin. Eu vou estar colocando ele aqui na tela para vocês saberem qual é. Mas enfim, ela fica se batendo do nada e começa a falar o nome toda hora dele. Lin, 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 e começa assim toda hora. Eu sei que estou sendo um pouco específica, então, ela faz isso mesmo. E também, às vezes, ela fala coisa, tipo, se ela faz uma coisa e ela depois vai falar que ela não fez, mas na verdade ela fez, mas ela não admite. Então, cara, ela é muito chata. E tipo, eu decidi mudar de turma. Eu conversei com a minha mãe, ela entendeu o meu lado. A professora também me perguntou o que estava acontecendo e se eu queria mudar de turma. Eu falei que estava querendo, então a professora disfarçou que iria encher a garrafa, iria me levar para poder me ajudar. Ela deu essa desculpa para a turma. Então a gente saiu da sala junto com um outro garoto que ele precisa ser acompanhado, né? Ele é especial, então a professora teve que acompanhar. Então a gente tava descendo e eu contei tudo que ela fazia. Eu falei tudo que é fulano, no caso, a minha amiga, em aspas, né? Caso, então, como eu falei antes, eu chamo ela vamos chamar de fulana. Então, então eu contei tudo que a fulana fazia. Então, a professora entendeu o meu lado, que eu queria sair de perto dela, que eu não queria ficar mais perto. Então, a gente foi da secretaria conversar com o diretor. A gente teve que esperar só um pouco, mas depois disso, a gente teve que voltar. Depois, quando voltamos, eu contei mais uma coisa que a fulana tinha dito.
para a professora entendeu o meu lado. Então, depois disso, a fulana, ela passou o resto do dia inteiro me perturbando, querendo saber o que aconteceu. Mas eu ignorei e inventei a desculpa. Igual que a professora tinha falado, que eu só tinha acompanhado ela para encher a garrafa. Mas eu acho que ela não tinha acreditado. Mas talvez deve ter acreditado. Então, quando chegou a hora da saída, a minha mãe, ela já estava me esperando. E então ela foi falar com o diretor para me trocar de turma. Explicou a situação como a minha amiga fulana, a fulana, tinha me tratado e tudo que ela tinha feito. Então o diretor decidiu me trocar de turma. E aí que eu comecei a perceber como eu estava me sentindo melhor. Não estava desconfortável, eu estava confortável. Eu me senti um pouco tímida no começo, mas aí eu consegui parar um pouco de ser um pouco tímida, né? Afinal, eu já tinha um tempo, eu não conseguia às vezes falar com eles. E os professores não deixavam. Então eu tive que meio que esperar. Isso bem antes, certo? Mas quando eu me mudei de turma, eu me sentei com os meus amigos, a gente sempre conversou. Eu tentava ser o mais quieta possível, mesmo que eu estava querendo perguntar bastante, conversar bastante, mas eu me mantive e fiquei calada. Então eu entendi a aula toda. Mas aí é que veio os problemas. No caso, ontem, dia 17, foi o dia que eu me troquei de turma. 17 de março de 2026, esse ano. Eu troquei de turma. E nesse dia, eu tive que buscar minha telha na sala da minha amiga fulana. Então, meio que uma outra garota da minha sala, que eu conheço ela, mas a gente não é de falar. Então, ela me acompanhou até a sala para poder pegar a trilha, né? No caso, o caderno. Caderno não, um livro, né? Um livro para poder fazer. Então, assim que a fulana me viu na sala, ela me fez cheia de perguntas e me perguntou: "Você mudou de sala?" Algumas eu respondi as perguntas dela, mas a maioria eu ignorei ela. Voltamos para a sala e eu fiz toda a tarefa. Na hora do café da manhã, eu estava conversando com os meus amigos. Eu estava bem, estava confortável. Eu estava ótima. Eu estava conversando com meu amigo e com a minha outra amiga. Tinha uma garota que ela parecia ser super gente boa. E ultimamente a gente virou melhores amigas. Agora eu tenho um quarteto contando comigo. Mas voltando. A minha amiga fulana, ela começou a me olhar de um jeito estranho. Ela disfarçava, mas continuava me olhando. Eu estava muito desconfortável vendo aquilo. Mas aconteceu algo antes. Ela começou a me observar estranho. Ela foi até a minha mesa onde eu estava. Meus amigos, eu estava sorrindo, eu estava bem, mas assim que ela apareceu na mesa, meu sorriso foi por água abaixo e eu fiquei calada e escondi um pouco meu rosto para ninguém ver. Meus amigos me perceberam como eu estava assim que ela tinha chegado na mesa. Então, ela se sentou ali, ela iria começar a falar sobre alguma coisa aleatória, idiota. Mas aí apareceu um professor e perguntou: "Você de que turma?" Ela disse a turma dela. Mas aí o professor mandou ela ir para outro lado e isso começou a me observar estranho. Ela começou a me observar tão estranho. Ela tava parecendo um espírito obsessor só me olhando, me encarando. Até um amigo que eu tenho,
Ele ficou até com medo dela, sendo que ele quase não tem medo de nada, mas ele ficou com medo dela. A menina, ela tava parecendo uma assombração, só te olhando. Então, ela tava muito estranha. Ignora se minha voz estiver um pouco longe e se tiver barulho de fundo, tá bom, gente? É que às vezes eu tô afastando meu celular, às vezes não. E eu tô gravando esse vídeo aqui. Eu tô aqui deitada na minha cama, né? Então eu vou estar me mexendo às vezes, né? Pra poder conseguir falar melhor. Então, desculpa ser um pouco específica. Que é aleatório, gente. Mas enfim, ela começou a me observar e eu fiquei mais confortável ainda. Eu estava confortável vendo ela ali longe, mas ela começou a me olhar estranho e ela disfarçava, mas ela tava tipo. Eu vou colocar a imagem como ela tava, pra vocês entenderem, mas ela disfarçava, ela olhava pros lados, olhava pro chão, mas não desviava o olho de mim. Era estranho. É muito estranho. E ainda bem que no almoço a turma deles é antes ou depois da minha turma. Então eu fiquei mais tranquila. E no café da tarde eu não vi ela. Se eu vi, eu ignorei ela. Mas enfim, hoje, dia 18 de março de 2026, no café da manhã, é meio que a gente viu ela, mas a gente também ignorou ela. A gente continuou conversando, a gente começou a se falar bastante, eu e uma outra garota. Que eu tinha falado, e como eu tinha falado, um quarteto contando comigo. Então, meio que a gente continuou conversando e tal, até que chegou no almoço. Eu pensei que a turma dela já tinha ido pro almoço muito antes do nosso. Mas na verdade, eu estava errada. A turma deles não tinha ido antes e não iria nem depois. Aí eu tava comendo a minha comida, que era, inclusive, tava muito boa, que no caso era farofa. Tô sendo muito específica, gente. Isso. Enfim, continuando. Eu esqueci o que mais tinha na comida. Enfim, aí eu só lembro da farofa, né? Que a farofa é muito boa. Mas enfim. Aí, eu estava comendo. Eu tava com meu casaco. Por causa que na sala estava muito frio. Então eu esqueci de tirar o casaco e também não tava com calor. Então eu só tava comendo ali. Eu estava com minhas 3 amigas, na verdade, né? Eu ia falar 2 por causa que uma quer dizer, as 2 são as minhas amigas de 3 anos já. E uma que era mais recente. Que na hora de barulho de fundo é que tem um helicóptero passando em cima da minha casa. Quer dizer, lá em cima, né? Mas enfim, mudando de assunto, foi muito específico também. Eu tava comendo já, a gente tava conversando, a gente tava fofocando. Então tava incrível, sabe? Sabe quando você se sente confortável, sabe? Tava assim, até começar a dar errado. A turma da fulana, que eu não vou falar o nome porque eu não quero ser especificamente, então se você estiver vendo, aí você já viu, né? Porque você já sabe tudo o que aconteceu, né? Então, se você estiver vendo que é minha amiga, a minha ex-amiga, né? Porque a gente já tá chegando na parte que vai começar a terminar a amizade, tá, gente? Já tá acabando a história, gente. Tá acabando já. Mas, enfim. Bom, estávamos comendo até que chegou a turma dela. As minhas amigas perceberam, já que eu ontem, dia 17 de março de 2026, eu contei tudo o que ela fez para os meus amigos. Então, eles já sabiam que tinha acontecido e porque eu não queria falar com ela. E também das inúmeras vezes, como hoje também, na hora do café da manhã, eu me encontrei com ela
Na verdade, eu acho que a turma deles hoje, no dia 18 de março de 2006, eu acho que eles não estavam no refeitório, acho que já tinham antes, já tinham ido embora. Não, eu acho que eles estavam em outra aula. Estavam em outra aula. Que aí eu vi ela no café da manhã. Isso hoje, tá, gente? 18. Dia 18. Aí eu só vi ela ficou me perturbando. Algumas pessoas me perguntaram por que eu não queria falar com ela, já que eles não sabiam da história. Eu falei que ela já tinha me chamado de cachorra no dia anterior. E eles perceberam por que eu não queria falar com ela. Então, voltando à história. No almoço, a gente viu ela e eu só falei que eu tinha visto ela, que a turma dela. Eu tava desesperada por causa que eu só via a fila dos garotos. Mas eu já sabia quem era a turma. Então eu expliquei rapidamente que a turma dela, da fulana, tava já ali no refeitório. Então elas apressadamente falaram: coloca o capuz. Por causa que o meu casaco, ele tem capuz. Então a gente colocou apressadamente o capuz e fingiu normalidade. Só que eu lembrei de uma coisa engraçada, comecei a rir do nada. Mas eu consegui me conter. Mas aí eu falei: cara, mas elas conhecem vocês. Ela vai saber quem é vocês. Saber que sou eu que tô aqui, que não seria mais ninguém. Ela sabe como que é meu casaco. Ela sabe que meu casaco é preto. Ela sabe minha altura. Ela sabe muita coisa. Muita coisa. Tipo, a minha idade. Ela já sabe como que é a minha altura quando eu tô sentada numa mesa. Então ela sabe. E eu falei isso, elas apressadamente esconderam o rosto delas, né? Elas ficaram só sentadas na comida. Mas enfim, ela teve que sentar no outro lado. A fulana. Ela se sentou lá do outro lado, ela tava comendo. Às vezes eu pedia pras minhas amigas pra poder ver, né, se ela tava ali. Por causa que eu não queria falar com ela. Eu não queria mesmo. E olha que eu acho que ela nem sabia que ela tinha falado. Por causa que ela fala muita besteira também. Ela xinga os outros também. Tá, gente? Acho que ela fala mal dos outros também. Xinga também meio que não, né? Mas ela chama muita pessoa de burra. Você é burro. É tipo assim, ela chega na pessoa: você é burro. Ela é assim. Ela já me chamou burro milhares de vezes. E eu também preciso contar da vez que ela ganhou um recorde de tanto me mandar cala a boca. Cara, ela falou mais de 15 cala a boca pra mim. Pra vocês terem só noção, tá, gente? Isso é a noção de tantos cala a boca que ela já me mandou, né? Mas enfim, voltando. Aí até que no almoço ficou tranquilo. Eu me virei pra trás justamente no momento que ela se virou, cara. Acho que ela viu que eu tava ali. Mas ela ficou quieta. E tinha uma garota também que tava na frente dela, acho que me viu, né? Então eu não sei, cara, eu não sei. Mas enfim, chegou a hora do café da tarde. E é aqui que já estamos chegando na parte final da história. A gente tá chegando no final. Ai. Estávamos no café da manhã. Nossa, viajei muito. Café da tarde. A gente entrou no refeitório. A turma deles estavam lá. Nossa, isso doeu meu coraçãozinho, velho. Doeu a alma. A turma deles já estavam ali. Então só que ela me viu. A fulana me viu. Então a gente apressadamente saiu correndo. Fomos lá pro outro lado. A gente se sentou, começou a conversar. Eu saí de vista dela. Eu tava me sentindo uma estrela. Sabe quando uma estrela você tem os seus guardas, costas? Então eu tava me sentindo isso, cara. Por causa que cada momento a gente tava tentando se esconder dela. Aí no almoço também a minha amiga falou: se ela vir aqui, eu vou falar um monte de verdade pra ela. E não é que aconteceu? Na hora da tarde, no café da tarde, a fulana foi na minha mesa. Aí a minha amiga quer dizer, a minha outra amiga, ela teve que sair mais cedo, porque ela sempre sai mais cedo e um monte de gente também. Aí,
Aí minha outra amiga já tinha ido embora. Aí só duas amigas. São três. Mas uma foi embora e só tinha duas. Aí mais uma outra garota, que era de outra turma, mas é muito amiga das minhas duas amigas. Então, tipo, é de boas pra mim, a gente se conversa às vezes. Mas enfim, aí a minha amiga começou a falar com a fulana e minha outra amiga também. E aí uma outra garota, lembra que há uns segundos atrás que eu falei que tinha uma outra garota também que também é muito amiga das minhas duas amigas, então ela também foi saber do barraco, o que tava acontecendo, né? E isso normal. Eu não sei o que elas falaram pra garota, mas cara, a fulana chorou, ela chorou. Eu não sei o que elas falaram, eu não sei. O meu outro amigo, ele começou a fazer cry for me. Eu tava morrendo de rir, cara. A outra amiga da fulana, ela tava me olhando, ela viu que eu tava rindo ali do meu amigo. Do cara tá ali dançando. Meu amigo tá dançando ali do nada, cara. Eu tava infartando de rir. Mas enfim, voltando pro clima triste. A fulana estava chorando ali, escapando ali de chorar. Ela tava chorando muito, cara. Aí minha amiga, ela chegou em mim. Você vai falar, você quer terminar? Você falou, você fala, eu quero terminar a amizade. Só isso. Depois eu te deixo ir embora. Aí eu cheguei nela, só que eu não tava com coragem de falar. A minha tava chorando ali, cara. Tava chorando. A minha outra amiga tava tentando acalmar a fulana. Ela tava tentando acalmar a fulana, cara. Aí eu falei, não, eu não quero. Não tem nada a ver com isso, cara. Nossa, aí lembra que eu falei que tinha uma outra garota que é muito amiga das minhas duas amigas? Então então ela me perguntou, você quer terminar a amizade com ela? Aí eu falei, quero, eu só concordei. Caraca, ela ficou em choque, cara. Esse dia foi doido. E hoje foi muito doido. Dia 18 de março de 2006. Pisar minha voz do nada. Então, cara, foi muito insano hoje. Nossa, foi muito insano. A menina saiu chorando. A professora me perguntou depois o que tinha acontecido e tal. As minhas duas amigas também tinham falado e tal. Aí eu falei, professora, que aquela outra garota ali, ela tinha me chamado de cachorra. Há uns 2 dias atrás. No caso, segunda-feira, dia 16 de março. Ela tinha me chamado de cachorra, fulana. Aí a professora falou, calma, explica na sala depois. Aí a professora foi... Aí quando a gente chegou na sala, ela me perguntou, aí ela me chamou na mesa dela, por causa que ela tinha falado antes disso, que pra poder entregar os cadernos na mesa dela, né, pra poder ela dar visto. Aí eu peguei meu caderno, né, coloquei ele em cima da mesa, pra poder ver, né, pra poder só dar o visto. Aí ela me perguntou, o que aconteceu? Aí eu expliquei a situação, que ela tinha me chamado de cachorra, que ela sempre implicava, tal, etc. E foi esse o meu dia. E essa foi a história de como eu terminei uma amizade. Claramente foi falsa e tóxica, porque ainda tem muita coisa que ela já fez, né? Tipo, ela tinha amigas. Ela decidiu só fazer amizade comigo. Ela tinha amigas, ela nunca mais conversou com os outros amigos. Agora que ela vai começar a falar, agora que ela começou a falar com as outras meninas, depois que eu mudei de turma. Agora, foi bom até ter terminado de amizade com ela, cara. Só que também lembra lá no início da história que ela tinha me entregado uma carta, que por causa que eu faltei uns 2 dias. Então, ontem, dia 17 de março de 2006, me desculpa aí
se você que entregou a carta. Ai, desculpa, mas é que de tanta raiva que eu senti. Bom, eu não sei se ela deve estar vendo esse vídeo, porque eu também não falei do meu canal, né, pra ela. Eu falei que eu só tinha um canal só. Não falei mais nada, não falei nem o nome. Enfim, então não deve nem saber. Não deve saber não. Mas enfim, voltando, né, que foi específico. Mas enfim, essa cartinha, no dia 17 de março de 2026, eu peguei essa carta, tanta raiva que eu senti, eu rasguei a carta no meio. E depois disso eu amassei. E eu fiz o quê? Rasguei alguns pedaços. E depois eu peguei de uma tesoura e comecei a rasgar tudo. Picotar. E depois que estava picotado, senti mais aliviada depois disso. Então, tipo, a cartinha foi de F. Mas, bom, essa foi a história de como eu terminei uma amizade falsa e tóxica. E agora eu quero ver como que ela vai ficar os próximos dias. Eu não sei se ela vai ficar me olhando de novo, igual um espírito obsessor. Mas, enfim. Tchau, tchau. Essa foi a fofoquinha.